Vamos lá, Brasil! Só que eu tô naquela idade que eu já não durmo mesmo. Durmo mal. Meu Deus. Imune à cafeína. Imune à cafeína. Vocês gostaram dessa listinha que eu fiz pra vocês? Que eu mandei, né? Porque eu já tinha essa lista. Com tudo separadinho por matéria. Tudo separadinho por matéria fica lindo, né? Primeiro umas questões de não sei o que, primeiro não sei o que lá. Aí vocês fazem as questões que vocês quiserem estudar. Ah, tô ruim nisso aqui, vou fazer isso aqui. Por que eu vou fazer com vocês geometria plana nessas lives agora? Geometria espacial, perdão, eu falei isso em algumas turmas, mas não falei em todas. A gente vai ver toda a parte de geometria plana até a UERJ. Só vai ficar faltando geometria espacial para a prova. Então, vamos fazer geometria espacial nas lives e aí a gente viu tudo. Ou seja, é pra gabaritar, hein? Quem não gabaritar, desiste. Para, Ritter. Para, Ritter. Gente entrando ainda. Eu botei pra gravar. Deixa eu ver se eu botei pra gravar aqui em casa. Vamos começar? Tópico sensível. Lembra da garota que tirou 51 no terceiro ano e depois tirou 4 vezes 42? Porque a gente acredita na tragédia. Fala, Sofia. Gente, ninguém aqui vai tirar 42. Ninguém vai tirar 42. Alguns vão tirar 41, 40. Cara, que horrível isso. Parei. Tá parecendo o Léo, já diria Dona Karen. Perdão, gente, desculpe. Perdão. Caraca, não para de entrar, gente. Vocês gostam de aula segunda, né? Tem mais gente hoje que é quarta. Então acho que eu vou começar a dar aula segunda. É que segunda vocês estão restabelecidos do fim de semana, né? Bora lá? Podemos? Então, hoje nós vamos fazer só questões de geometria espacial, revisãozinha para o ERG. Todo mundo vai arrasar. Gente, a imagem a seguir ilustra um prisma triangular regular. A gente precisa lembrar aqui o que é um prisma, né? O que é um prisma? Ritter, prisma é um sólido que tem um par de bases paralelas e, falando assim num português claro, né, ele vai de uma base a outra sem se afunilar e sem se alargar. Ele vai com a mesma grossura de uma base a outra. Como ele falou que é um prisma triangular, a base são esses triângulos que estão aqui, ó. E ele falou que é um prisma triangular regular. O que essa palavra quer dizer? Se regular quer dizer? Quer dizer que o triângulo da base é regular. Como é que a gente chama o triângulo que é regular, gente? Triângulo equilátero, né? Perfeito. Então, esse triângulo da base é equilátero. Aí, todo mundo enxergou as duas bases triangulares iguais. Esse prisma, ele tá tombado. É muito comum que as questões de vestibular façam isso com o prisma. Ele não tá naquela posição que vocês gostam, que a gente chamaria de em pé, apoiado nos triângulos. Tudo bem? Aí, por que isso é um prisma? Além das bases paralelas e iguais, se a gente fizer seções transversais, ou seja, cortes paralelos às bases, todas as seções transversais vão ter o mesmíssimo formato da base. Todo mundo consegue visualizar que esses cortes paralelos à base têm a mesma forma do polígono da base, a mesma forma do triângulo equilátero que está na base? Beleza, mas isso é só o jeito formal da gente dizer que vai da base a outra sem se afunilar e sem se alargar. Tudo bem? Bom, sua aresta da base mede B e sua aresta lateral mede H. Então já vou trocar esse L aqui
por B, porque ele disse que as arestas da base medem B. Esse prisma é seccionado pelo plano ABCP, de modo que o volume da pirâmide ABCP seja exatamente 1/9 do volume do prisma. Então a medida de AP é igual a... Gente, então vamos com calma, tá? Ele falou o volume da pirâmide comparado com o volume do prisma, não é isso? Só pra gente lembrar rapidinho aqui, ó. Como é que calcula o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Perfeito. Então vou botar a área da base vezes a altura do prisma. Aliás, ele já escolheu essa letra para mim, né? Essa letra vai ser um H minúsculo. E o volume da pirâmide, como é que calcula? Que ele disse que é 1/9 do volume do prisma. 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide, que eu vou chamar de Hzão, tá? Que é o que a gente tem que calcular. Deixa eu só autorizar alguém aqui que está tentando entrar na live. Foi. E aí ele me deu uma relação entre esses dois volumes. Vou anotar aqui, ó. Volume da pirâmide. Vou botar assim, volume da pir. É 1/9 do volume do prisma. Então, volume da pirâmide. 1/3 da área da base. Gente, qual é a área da base dessa pirâmide? Ah, Ritter, é um triângulo. Eu usarei qual triângulo malandramente? O mesmo triângulo que está servindo de base para o prisma. E a altura AP, todo mundo concorda que a altura AP, perdão, deixa eu marcar de outra cor. A altura AP faz 90 graus com a base, é uma parte da aresta do prisma. Então, isso aqui é a altura da pirâmide, tá? Beleza, então a área da base é a área do triângulo equilátero. Eu até sei calcular a área do triângulo equilátero, mas não precisa, né? Porque a gente vai ter que usar essa área nos dois lados da equação. Então, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. E isso ele me falou que é 1/9 do volume do prisma. Qual é o volume do prisma? A área da base, que é a área do triângulo equilátero, vezes a altura do prisma. Que ele chamou como, gente? Hzinho, não é isso? Opa, Hzinho. Todo mundo concorda que eu posso cortar a área do triângulo equilátero nos dois lados da equação? Mas só para não perder a oportunidade, como é que calcula a área do triângulo equilátero mesmo? Só para a gente deixar anotadinho aqui. L ao quadrado. Opa, triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, não é isso? Dá pra gente simplificar. 3 com 9. Aqui vai ficar 3. Então, quem é o H que a gente estava procurando? A altura da pirâmide. 1/3 de Hzinho. Nós temos essa opção, 1/3 de Hzinho, letra B. E está resolvido o problema. Foi? Todo mundo ok? Dúvidas? Perguntas? Nada? Então vou para a próxima. Gente, eu não quero nem ler a questão, eu quero que vocês me digam. Olha para esse sólido azul. Não lê a questão, não. Eu quero que vocês me digam qual é o nome desse sólido azul. Vai até a base. Isso, fazendo 90 graus com ela. Prisma triangular. Perfeito. Isso é um prisma triangular. Por que é um prisma triangular? Porque eu tenho um par de triângulos aqui, ó, iguais, paralelos, e se eu for de um até o outro, se eu arrastar, vamos dizer assim, pensa em arrastar um triângulo da base até a outra base. Vocês concordam que eu vou gerar triângulos exatamente iguais aos triângulos da base? Então, isso é um prisma triangular. Todo mundo consegue visualizar? Tá na posição que a gente gosta, apoiado nos triângulos? Não. Assim como na questão de cima. Dois cubos cujas arestas medem 2 centímetros
são colados de modo a formar um paralelepípedo ABCD, A', B', C', D'. Esse paralelepípedo é seccionado pelos planos ADEF e BCEF, que passam pelos pontos médios F e E das arestas A', B', então só pra gente marcar aqui, ó, ponto E e ponto F, que estão no ponto médio das arestas A', B' e C', D', conforme a figura a seguir. O volume do sólido ABCDEF em centímetros cúbicos é igual a... Como ele já me deu a medida do lado do cubo, da aresta do cubo, em centímetros, essa resposta vai sair toda em centímetros. Então, só anotando aqui, ó, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Como que é o nome desse sólido azul que está formado aí? Prisma triangular. As bases desse prisma são 2 triângulos. Gente, isso ficou claro para vocês? Todo mundo enxergou esses 2 triângulos que são as bases do prisma? E qual é a altura desse prisma? Qual é a distância? Opa! Qual é a distância entre essas duas bases vermelhas? Olha, se vocês olharem aqui na figura, a distância entre elas, né? Aquela que vai fazer 90 graus com o plano da base, é a própria aresta do cubo. Todo mundo consegue visualizar que essa aqui é a própria altura? Aqui, ó, a distância entre as bases. 2. Então eu já sei a altura. E para dar o volume eu preciso ir atrás da área da base, que vai ser a área de um triângulo. Como é que calcula a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base do triângulo, qual é? Só de olhar aqui para a figura. Eu vou tomar esse lado como base, 2. E aí, gente, qual vai ser a altura do triângulo? Lembrando que a altura do triângulo vai fazer 90 graus com a base. 4. Todo mundo enxergou que a altura do triângulo é o correspondente a duas arestas aqui, ó, do cubo? Então agora é só correr pro abraço. O volume do prisma vai ser área da base vezes altura. Agora é só ir para a conta. Área da base, que é a área do triângulo. Só vou puxar a fórmula aqui para quem não lembrar, né? Espero que todos lembrem. Base vezes altura sobre 2, né? Então a base do triângulo, 2. Altura do triângulo, 4 sobre 2. Vezes a altura do prisma, que a gente acabou de verificar que também é 2. Corta 2 com 2. Quanto é que dá essa brincadeira aqui? 8, como está tudo em centímetros, centímetros cúbicos do jeito que ele pediu. Qual é a pergunta que eu vou fazer agora? Um clássico. Gente, já deixa eu marcar aqui, ó, C, que é 8. Toda vez que um volume dá, muito bem, centímetro cúbico, eu não perco a oportunidade de lembrar com vocês. Centímetro cúbico é o mesmo que qual outra unidade de volume? Mililitro. A galera já responde sem nem perguntar. Muito bem. Quando eu vejo centímetro cúbico, eu tenho que lembrar que é a mesma coisa que mililitro, que é 1/1000 do litro. Suave, minha gente? Todo mundo ok? Todo mundo entendeu bem o que eu fiz aqui nessa questão? Nenhuma dúvida? Nadinha? Maravilha, vou para a próxima então. Um fabricante produz embalagens de volume igual a 8 litros no formato de um prisma com base quadrada e altura H. Visando a redução de custo, a área de superfície da embalagem é a menor possível. Nesse caso, o valor de A corresponde em decímetro à raiz real da seguinte equação. As medidas da embalagem em decímetros são... Meu Deus. A elevado a quarto. Não, 4 elevado a A. Menos 32 sobre A quadrado. Igual a 0. Eu não sei resolver essa equação, não. Ah.
Tá com erro de digitação. Obrigado. Por que eu falei que eu não sabia resolver essa equação? Eu já falei isso esse ano. Já falei isso em sala de aula, na aula de exponencial. Exato, funções de tipos diferentes. Aqui eu tenho uma exponencial, né? E aqui eu tenho um a ao quadrado. Eu não tenho como resolver um negócio desse de jeito nenhum. A equação correta, então, é 4a menos 32 sobre a quadrado igual a zero. Suave? Então vamos resolver essa equação. Essa agora está certa. 4a, eu vou mandar o menos 32 sobre a quadrado para o outro lado, mais 32 sobre a quadrado. Aí eu vou jogar esse a quadrado para lá multiplicando e vou jogar o 4 dividindo. 32 dividido por 4 vai dar 8, né? Então a ao cubo igual a 8. Que número ao cubo dá 8, gente? 2. Então a aresta vale 2. Agora eu tenho que ir atrás da altura. Só que ele me disse aqui no enunciado que o volume é de 8 litros. E esse A que a gente acabou de achar está em que unidade? Decímetro. Qual é a relação que existe entre litro e decímetro? Decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ou seja, eu nem preciso fazer conversão, né? Se eu fizer a conta com decímetro, isso já sai em litros. Todo mundo de acordo? Aí o que ele falou do prisma? A base é quadrada, de aresta A, e a altura é H. Então vamos com calma. Volume do prisma, que ele deu pra gente. Como é que calcula mesmo? Que eu acho que eu não fiz essa conta ainda hoje. Área da base vezes altura. Volume do prisma, 8. Área da base, que é um quadrado de lado 2. 2 ao quadrado vezes a altura H. Jogo o 4 para o outro lado dividindo. Qual é a altura? 2. Então A igual a 2 e H igual a 2. Letra D. Suave? Todo mundo ok? Dúvidas? Nada? Vou seguir então. Questão, essa aí é importante pra gente pra vida toda, tá? Pra Enem, pra qualquer lugar do mundo que a gente vá. Essa questão é importante. Questão novinha, né? 2012. As figuras a seguir mostram 2 pacotes de café em pó que têm a forma de paralelepípedos, retângulos semelhantes. Se o volume do pacote maior é o dobro do volume do pacote menor, então a razão entre a área total do maior pacote e do menor é igual a... Eu quero que vocês falem para mim, no texto, onde é que mora a solução desse problema. No texto, qual é o pedacinho do problema que fala assim... E é aqui, ó, que está a resolução. Muito obrigado. Semelhantes. Quando esse cara falou que esses paralelepípedos são semelhantes, o que a gente sabe? Existe proporcionalidade entre os lados correspondentes. Então aqui, ó, se a base aqui tem comprimento A, no semelhante vai ser A vezes K, vezes uma constante de proporcionalidade que eu não sei qual é. Para ser semelhante, se a altura do pacote for B, a do semelhante vai ter que ser o quê? B vezes K, o mesmo K, a mesma constante de proporcionalidade. E se a profundidade do pacote aqui, ó for C, no semelhante vai ter que ser C vezes K. Todo mundo está de acordo? Então K é a constante de proporcionalidade entre medidas lineares. Ele me falou em uma relação entre volumes, não falou? O que ele falou? O volume do pacote maior é o dobro do volume do pacote menor. Para quem é escolado, a malandragem aqui é jogar o Vzinho para o outro lado, para o primeiro membro. Vzão sobre Vzinho não é a razão entre os volumes? E a gente chama essa razão entre os volumes como? Quanto é que dá essa razão aqui, ó, entre os volumes? K ao cubo, perfeito. Isso aqui é a constante de proporcionalidade ao cubo
que tem que ser igual a 2. Se o k ao cubo é 2, quem é o k, que é a constante de proporcionalidade? Raiz cúbica de 2. Ó, eu vou até fazer o seguinte, ó. Para quem não percebeu, quem não lembrava disso, faz para mim o cálculo do volume. Hoje não, depois eu faço. Senão eu vou perder muito tempo. Agora faz o que ele pediu, que é a razão entre as áreas da área total do maior e do menor pacote. Ele quer a razão entre a área total do maior pacote e a área total do menor pacote. Gente, lembrando que a razão entre medidas lineares, a razão entre medidas de comprimento, a gente chama de K. A razão entre os volumes que a gente acabou de fazer é o K ao cubo. E quanto é que vai dar a razão entre as áreas de sólido semelhante? K ao quadrado. Perfeito. Então, o que a questão está querendo que a gente calcule é o K ao quadrado. Como eu já sei que o K é a raiz cúbica de 2, é só botar o quadrado, né? Esse quadrado ele só entra na raiz, para quem não lembra isso, pode usar a definição, raiz cúbica de 2 ao quadrado é ela vezes ela própria, então isso aqui vai dar raiz cúbica de 4. E aí nós temos essa opção, raiz cúbica de 4, letra B. Suave? Giovana, quando a gente tiver figuras semelhantes, vai existir um K, que é a constante de proporcionalidade entre medidas lineares. O K é a proporção entre medidas de comprimento. Então, vou dar um exemplo, tá? Se o K vale meio, o que significa isso? A altura do pacote pequeno é metade da altura do pacote grande. O lado da base do pacote pequeno vai ser metade do lado da base do pacote grande. Então, se o K vale meio, significa que os lados do pacote pequeno valem a metade do lado correspondente lá no pacote grande. Tudo bem? Isso é a proporção entre medidas de comprimento. Agora, se eu fizer proporção entre volumes, isso aqui, ó, seria o seguinte, ó, lado do grande sobre o lado do pequeno. Altura do grande sobre a altura do pequeno. Largura do grande, comprimento, profundidade do grande sobre profundidade do pequeno. A razão entre medidas de comprimento é K. Se você fizer a razão entre áreas, a área do grande e a área do pequeno não vai ser K, vai ser o K ao quadrado. Foi aquilo que a gente falou até na aula de escala, tá? E a razão entre volumes, a proporção entre volumes vai ser K ao cubo. Então pensa aqui comigo rapidinho, tá? Se o K for meio, o que significa isso? Os lados do pacote pequeno correspondem à metade do comprimento dos lados correspondentes no pacote grande. Agora, o que significa o K ao quadrado ser 1/4? A área das faces do pacote pequeno corresponde a 1/4 das áreas correspondentes no pacote grande. E se o K ao cubo, no caso é meio ao cubo, for 1/8, o volume do pacote pequeno é 1/8 do volume do pacote grande. E lembrando que a proporção é uma questão de referencial. Se o K ao cubo é 1/8, eu posso dizer que o volume do pacote pequeno é 1/8 do volume do pacote grande, ou o pacote grande tem 8 vezes o volume do pacote pequeno. Suave? Giovana, você conseguiu entender o que eu falei? Maravilha. A gente vai ver isso com muita calminha. Essa semana, inclusive, a gente já começa a introduzir na aula de geometria plana, perdão. Gente, vocês não vão acreditar. Um prisma. A figura abaixo representa uma piscina completamente cheia de água, cuja forma é um prisma hexagonal regular. Vocês conseguem ver o que está acontecendo aqui por baixo das câmeras? Ou vocês não sabem o que está acontecendo? O quê? Na hora que eu vi hexágono regular, vocês já sabem, né? Minha mãozinha não se aguenta. Aliás, não vou dividir de vermelho não, senão eu vou sujar muito a figura. Eu vou fazer de preto.
Já vou dividir esse hexágono da base, eu vou usar a base de cima como referência, tá? Em 6 triângulos equiláteros. Dá para fazer isso com qualquer polígono do mundo? Apenas com o hexágono regular. Mas toda vez que eu estou fazendo questão de hexágono regular, eu sempre falo isso com vocês, eu fico desesperado para dividir o hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, porque eu sinto que isso vai facilitar a minha resolução. Tudo bem? Bom, dividir. Admita que A, B, C e D representam os vértices desse prisma. A gente já imaginava isso pela figura, né? Mas tudo bem. Os vértices desse prisma. O volume da piscina é 450 metros cúbicos. Como é que calcula o volume de prisma mesmo? A gente já comentou sobre isso hoje. O volume do prisma, que é o volume da piscina, é a área da base, vezes a altura. E ele me deu uma relação entre AB e CD. Fala para mim o que é AB nesse prisma. A altura do prisma, né? Perfeito. É a distância entre as bases. E o que é CD? É o lado é a aresta da base. É o lado do triângulo equilátero. É o lado do hexágono regular. Tudo isso está certo. Então vamos lá. Ele falou aqui nessa equação para mim que a razão entre H e L é raiz de 3 sobre 10. E ele me disse que o volume é 450. Então, eu venho aqui nessa relação de volume, ó, 450 é igual a área da base. Gente, como é que calcula a área de um hexágono regular? Vou anotar aqui do ladinho. Eu acho que dá para ver, né? A Ritter calcula a área de um triângulo equilátero, que a gente sabe a fórmula para essa área do triângulo equilátero, e multiplica por 6. Como é que é a fórmula mesmo da área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já falamos isso sobre essa fórmula hoje. O que isso quer dizer? Ela é bem recorrente na prova da UERJ, né? Então vamos lá. Área da base. Então eu vou fazer aqui, ó. Área do hexágono regular. Vou calcular aqui, tá? É a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6. Então vou botar aqui, ó. Simplifica. Simplifica para botar menor. 3 meios, vou botar aqui, ó. 3 meios de L ao quadrado, raiz de 3. Vezes a altura. Vocês concordam que se eu botar a altura H, eu estou enfiando uma nova incógnita nessa equação? É outra incógnita, eu já estou com L. Só que esse querido aqui me deu uma relação entre H e L, né? Eu posso botar o H em função de L. Como é que fica o H em função de L? L raiz de 3 sobre 10. Se eu botar aqui, ó, L raiz de 3 sobre 10, olha que delícia, fica tudo em função de L. O que dá pra gente melhorar aqui um pouquinho nessa equação assim, de graça, de bobeira? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, vocês concordam? Então eu vou dividir os dois lados da equação por 3, aqui vai dar 150. Divide por 3 mais uma vez. 150 dividido por 3, aqui vai dar 50, e aí eu corto esse 3. Vocês entenderam, né? O tracinho paralelo está cortando o tracinho paralelo. Aí, agora eu vou ter que fazer trabalho, né? Vou mandar o 2 para lá multiplicando 50, e depois eu vou mandar o 10. 50 vezes 2, 100, vezes 10 vai dar 1000, que é igual a L ao quadrado vezes L, que é L ao cubo. Olha como que Deus é bom com a criança, hein? Então, quem é o L, que era desconhecido? 10. Nem terminei de ler a questão, já achei que o lado do hexágono vale 10, né? Um atleta nada em linha reta do ponto A até o ponto médio da aresta CD. Então, ele faz isso aqui, ó. E vai no ponto médio. Deixa eu tirar esse L aqui, deixa eu fazer aqui. O lado do hexágono a gente já descobriu que vale 10. Aí ele fala que a velocidade média é de 1 metro por segundo. E ele pergunta qual é o tempo que leva para ele fazer esse caminho de A até M. Então eu tenho que calcular o A até o M. Não vem me dizer que vai fazer 90 graus lá do outro lado porque você quer que faça. Porque não é assim que a banda toca, tá?
Ah, vai fazer 90 graus. Por quê? Porque eu quero que faça. Nem vai. Então, ó, eu tenho que calcular essa distância D. Aí o que as criancinhas estão me anunciando aí no bate-papo? Esse pedaço MD é metade do lado do hexágono, ou seja, ele vai medir 5. E eu fecho um triângulo aqui com AD, que é o equivalente a 2 lados de hexágono. Vocês concordam? Então aqui vai valer 20. E como os triângulos são equiláteros, eu sei que os ângulos internos dele medem 60 graus. Todo mundo de acordo com isso aqui é o ângulo interno do triângulo equilátero? Como é que eu faço para achar o lado oposto a 60, conhecendo os outros dois lados do triângulo? Já mandaram aí para mim. Lei dos cossenos. Quem vai relacionar os três lados do triângulo para mim é a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos no triângulo vermelho. Inclusive, eu vou aplicar de vermelho para vocês saberem que eu estou me referindo a ele, tá? Então, o oposto a 60, D ao quadrado. Isso foi o tema da nossa aula semana passada, vocês lembram, gente? Vai ser 5 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 20 vezes o cosseno de 60. Qual é o cosseno de 60? Meio, bem decoradinho da tabelinha, né? Vou cortar 2 com 2. D ao quadrado está dando 5 ao quadrado, 25. 20 ao quadrado, 400. Então está dando 425 menos 5 vezes 20, que é 100. Então isso está dando 325. A gente conhece algum número que ao quadrado chegue bem perto de 325? Vamos pensar nas potências que a gente conhece de cabeça. Ou que a gente deveria conhecer. Que a gente deveria conhecer. 12 ao quadrado, todo mundo sabe? 144. Tá longe, Ritter. 15 ao quadrado. 225. Ainda tem que andar um chão, hein? 16 ao quadrado. Essa aqui aparece toda hora também, né? Potência de 2. 2 à oitava. 256. Ih, tá chegando, hein? 17 ao quadrado. Alguém lembra? 289. 18 ao quadrado. Tem que saber, Ritter? Tem. Quanto é que dá 18 ao quadrado? 324. Quase. 324. Ops. 324 está na beirola do 325, vocês concordam? Então, quem é o D por aqui? Aproximadamente 18. Com quantas casas decimais? Não tem condição de dizer um negócio desse. Mas, pelas opções, eu vejo que vai ter que ser a letra D. Suave? Esse é o plano A. Eu vou até chegar isso aqui pro lado. Eu vou fazer aqui do lado um plano B. Alguém fez diferente? Olha, eu quero que vocês olhem AC. Nossa, ficou ótimo, Rita. Ficou bem retinho, graças a Deus. AC dá quanto, hein? Se vocês olharem nessa posição, é horrível de ver. Vocês concordam que AC é uma diagonal como essa que está aqui? Todo mundo consegue enxergar que essa diagonal azul é o equivalente a duas alturinhas de triângulo equilátero? Todo mundo enxergou que essa diagonal azul. Se alguém não enxergou, pode falar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Esse ângulo... Opa, perdão. Esse ângulo que está aqui vale quanto, hein? Conta pro tio. A altura do triângulo equilátero, ela é bissetriz do ângulo interno. Vocês concordam que é 30 graus? E esse ângulo que eu vou marcar aqui agora, ó, não é o ângulo interno do triângulo equilátero? Ele não vale 60?
Então, juntos, esses dois ângulos medem quanto? 90. Opa! Aí eu pensei, se vale 90 graus é porque esse triângulo é retângulo. Esse catetinho mede 5. Esse outro cateto mede o equivalente a 2 alturas. E aí, para eu descobrir a hipotenusa, basta eu fazer o quê? Pitágoras. Todo mundo de acordo? Então, primeiro, eu vou calcular o equivalente a 2 alturas de triângulo equilátero, tá? Ou seja, 2 vezes a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, vai dar L raiz de 3, né? O lado do triângulo equilátero é 10, então deu 10 raiz de 3. Agora, Pitágoras no triângulo azul, hein? Para achar a hipotenusa D que a gente está querendo. Hipotenusa ao quadrado é o cateto 5 ao quadrado, mais o outro cateto 10 raiz de 3 ao quadrado. Gente, 5 ao quadrado, 25. 10 ao quadrado, 100. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, quanto é que deu D ao quadrado? Olha que coisa linda de Deus. 325. Que o número ao quadrado chega muito perto de 325. 18. E aí fica o plano B para a gente chegar na mesma conclusão. Vocês preferiram o A ou o B? Vocês preferem lei dos cossenos ou Pitágoras? Lei dos cossenos, né? É aquilo que eu falei para vocês, né, gente? A lei dos cossenos é salvadora. A lei dos cossenos é salvadora porque ela funciona em qual tipo de triângulo? Naquele tipo também conhecido como todos. Então, ela costuma salvar muito as criancinhas. Todo mundo ok? Maravilha, eu vou para a próxima questão então, hein? Dois dados com 12 faces pentagonais cada um têm a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces que coincidem perfeitamente e formam um poliedro côncavo conforme ilustra a figura. Considere o número de vértices V, número de faces F e arestas A desse poliedro côncavo, ou seja, da composição, né? A soma V mais F mais A é igual a gente conhece uma relação entre vértices, faces e arestas. Como que é a relação? V mais F igual a A mais 2. Essa fórmula funciona para esse poliedro? É ela mesma. Outro dia eu conto essa história com calma. Essa fórmula funciona para esse poliedro? Não. Pode ser que funcione? Pode ser. Ela não funciona para poliedro côncavo. Ela só funciona para poliedro convexo. Então eu não posso aplicar essa fórmula para a composição, para o todo. Se eu aplicar nesse caso hoje, vai dar certo? Vai. Dá certo para qualquer poliedro côncavo? Não. Alguém lembra, para começar, como que é o teste para verificar se a figura é côncava ou convexa? Se ela é convexa ou não convexa? Tem que pegar 2 pontos dentro dela. Por exemplo, se eu pegar esses 2 pontos e unir, o segmento vai ficar todo dentro do poliedro? Vai. Agora, se eu pegar esses 2 pontos, e unir, o segmento fica todo dentro do poliedro? Não. Tem um pedacinho dele que passa fora, né? Se tiver um pedacinho que passa fora, já era. Não é convexo, é não convexo. Também conhecido como côncavo. Então eu vou deixar vocês me dizerem, esse quadrilátero é convexo ou não convexo? Qualquer par de pontos que eu pegar e unir, o segmento vai ficar dentro do poliedro? Dentro do polígono, perdão? Vai.
Então, esse aqui é um polígono convexo. Agora, ele não quis ajeitar. Essa asa delta. Pega esses dois pontos e une. O segmento está dentro? Tá. É qualquer par de pontos que o segmento de reta vai ficar dentro? Não. Se eu pegar esse par, por exemplo, o segmento passa por fora. Então é não convexo, também conhecido como côncavo, ok? Bom, aquela fórmula não vale para composição, porque o próprio enunciado gentilmente já me avisou que ele é côncavo. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que estudar isoladamente cada um dos dodecaedros. Ele falou que o dodecaedro, ele falou isso de graça, tá? É formado por 12 pentágonos e que vão ser unidos, coincidem, né? São justapostas duas faces pentagonais na hora da colagem. Então eu vou dizer o seguinte, esse é o dodecaedro de cima, né? A face do de cima. Esse aqui é o pentágono do dodecaedro de baixo. E eles vão se colar, eles vão se fundir. Todo mundo entendeu isso que está acontecendo aqui? E pá, fazer aquela composição. Vamos estudar o dodecaedro de cima ou de baixo, tanto faz, tá? O que é mais fácil? O número de faces. Quantas faces vai ter o dodecaedro de cima? Faces. 12. Dodecaedro regular é formado por 12 pentágonos regulares. Quantas arestas ele tem? Ele não botou no enunciado, né? Mas vocês concordam comigo que um pentágono tem 5 arestas? Um pentágono tem 5 arestas. Só que são quantos pentágonos? Cada um com 5 arestas? 12. Todo mundo entendeu 5 vezes 12? Só que a gente tem que atentar ao seguinte, ó. Tá vendo essa aresta da face 7? Ela também é da face 12. Estão vendo essa aresta aqui da face 8? Também é da face 7. Então, eu vou ter que dividir isso tudo aqui por 2, porque cada aresta é compartilhada por duas faces. Então, isso aqui vai dar 30. E para dar o número de vértices? Aí eu uso no dodecaedro de cima a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Não é relação de Euler, não, tá? Euler. Tem que falar em alemão, coisa chique. V, né? É piadola, tá? Pode falar Euler, que eu não brigo não. Aresta 30 mais 2. Então V, que é o número de vértices, vai ser 32 menos 12, 20. Pronto. Agora que eu sei que o dodecaedro tem 20 vértices, 30 arestas e 12 faces, vamos ver a composição, tá? Vamos primeiro aqui, ó, no número de vértices, da composição. O dodecaedro de cima, vou chamar de velhinha, tá? Tem 20 vértices. E o de baixo? 20. Mas vocês concordam que na hora que eu fundir esses vértices, aqui ó, esses 5 vértices de cima vão se fundir com esses 5 vértices de baixo? E na hora que eles se fundirem, esses dois vão virar 1, esses dois vão virar 1, esses dois vão virar 1, esses dois vão virar 1 e esses dois vão virar 1. Então os 10 vértices, quando se encontram, eles viram 5. Vocês concordam? Então eu perderei quantos vértices nessa fusão? 5 vértices aí na fusão. Então 20 com 20, 40, menos 5 vai dar 35. Suave? Quantas faces eu tenho na fusão? Olha, no poliedro de cima eu tenho 12 faces, é um dodecaedro. No de baixo eu tenho 12 faces. Só que vocês concordam que esse pentágono de cima vai se fundir com o pentágono de baixo e eles vão sumir, porque eles vão ficar dentro do poliedro. Eles vão deixar de ser uma face. Então eu vou perder quantas faces aí nessa fusão? 2. Então eu vou ficar com 22 faces. E quantas arestas, hein? Vou chamar de A'. No poliedro de cima tem 30 arestas. No de baixo tem 30 arestas. Aí olha o que acontece na fusão. Essas duas arestas que eu estou achorando de verde, elas vão se fundir e pá, vão virar uma. Essas duas arestas vão se fundir e vão virar uma, que é essa que vocês estão vendo aqui, vocês concordam? Aí essas duas aqui vão se fundir e vão virar um. As 10 arestas da fusão se transformam em quantas? 5. Então eu vou perder 5 arestas. Ficando com um total de
55. E aí ele pediu, soma tudo, né? Quanto é que deu essa brincadeira? 112. Letra D. Foi? D de dado com que formato? Dodecaédrico. Quantos dados? 2 dados dodecaédricos com 12 faces. Tem gente que é otária mesmo, né? Tem gente que é otária. Fala, Gabriel. Acho que vale a pena decorar as características do sólido de Platão. Gabriel, normalmente ele fala no enunciado. A gente tem que saber isso, tá? Eu tenho que saber que um dodecaedro regular é formado por 12 pentágonos regulares? Sim. Eu tenho que saber que um octaedro regular é um balãozinho de festa junina formado por 8 triângulos equiláteros? Sim. Mas normalmente as questões são bondosas e contam isso pra gente no enunciado. Eu nunca vi uma questão que não contasse, tá? Como que são esses sólidos de Platão. Nunca vi. Mas a gente tem que saber. Ah, não, isso não. Decorar o número jamais. Decorar nunca. Não precisa mesmo. Vamos lá. Considere o icosaedro a seguir. O icosaedro tem quantas faces? 20. Deixa eu perguntar, a gente ainda não teve isso. O que significa edro? Icosaedro. Poliedro. Hexaedro. Edro significa faces. Então, faces. Que não deixam de ser poligonais, tá? Mas significa faces. Então, o icosaedro são 20 faces. Hexaedro, 6 faces. E por aí vai. Aí ele falou que o icosaedro a seguir, são 20 triângulos, né? É construído com plástico inflável, cujos vértices e pontos médios de todas as arestas estão marcados. A partir dos pontos médios, 4 triângulos equiláteros congruentes são formados em cada face do icosaedro. Admito que o icosaedro é inflado até que todos os pontos marcados fiquem sobre a superfície de uma esfera e todos os lados do triângulo se tornem arcos de circunferência, como ilustrados na figura. Observe que, substituindo-se esses arcos por segmentos de reta, obtém-se uma nova estrutura poliédrica de faces triangulares denominada geodésica. Que é essa figura lindíssima que está aí pra gente. E a pergunta é: o número de arestas da geodésica? Vamos lá? O icosaedro, esse cara aqui tem quantas faces, gente? 20 faces. Aí o que ele falou que ele vai fazer com as 20 faces? A partir dos pontos médios, 4 triângulos equiláteros foram formados. Todo mundo consegue visualizar aqui, ó, juntando os pontos médios. Essa face se transformou em quantos triângulos? 4. Então lá na tal da geodésica, que nome horroroso, eu vou ter quantas faces? Fala aí pro tio. No icosaedro são 20. Só que cada uma se transformou em 4, eu vou ter 80 faces. Vocês concordam? 80 faces triangulares. E ele perguntou: qual é o número de arestas? Aí, para calcular o número de arestas, eu vou fazer o seguinte: um triângulo tem 3 arestas.
São quantos triângulos na geodésica? 80. Então 3 vezes 80. Só que vocês concordam comigo que aqui, ó, esses dois triângulos eles compartilham uma aresta. Cada aresta sempre é compartilhada por dois triângulos. Então pega o total de arestas que você acabou de calcular e divide por 2. Isso vai dar 120. Nós temos essa opção, gente? 120. Letra. Ninguém vai falar pra mim? B. Obrigado. B de bola. Obrigado. Foi? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Próxima questão. Só um segundo. A molécula. Vocês sabem como que é o grupo de pagode formado por moléculas? Jeito moléculas. Muito bom, hein? Hoje eu tô bem Léo Gomes no horário dele. O problema é o horário. Me contaminou, gente. Desculpa, perdão. Desculpa, não aguentei. Foi mais forte que eu. Mas pelo menos eu não tô rindo da piada loucamente, passando mal. Como o Léo estaria. Né? Vou me defender, vou me defender. Vamos lá. A molécula do hexafluoreto de enxofre, SF6, tem a forma geométrica de um octaedro regular. Ela tá lembrando da questão da FUVEST, gente. Meu Deus. Eu tive uma síncope de gargalhada lendo a questão da FUVEST. Vocês não estão entendendo. Eu passei mal de rir. Quem não tava nessa aula foi assim, eu não conseguia parar de rir. E o pior é que não era a primeira vez que eu tava vendo aquela questão. Eu comecei a rir porque eu comecei a entender todos os detalhes e nuances. Cara, foi exato, cara. Que quadrinho genial aquela questão. Aquela questão incrível. Aquela questão incrível. Mas vamos lá, ela vai passar aqui pra gente fazer. A molécula de hexafluoreto de enxofre, SF6, tem a forma geométrica de um octaedro regular. O que é um octaedro regular? Todo mundo consegue visualizar o octaedro regular? Que seria o que vocês chamariam de balãozinho de festa junina? Já quero dar um spoiler sem nem ler a questão, hein? Sabe quantas questões de octaedro regular eu conheço na minha vida inteira? Zero. Zero questões. Nunca vi uma questão de octaedro regular na minha vida. As questões, na verdade, são de quê? De duas pirâmides de base quadradas, perfeito. Coladas pela base. Todo mundo consegue enxergar a base quadrada da pirâmide aqui? Ah, muito bem. E quem mora nas pirâmides? Isso muita criancinha não sabe. Quem morava nas pirâmides? Toda questão de pirâmide tem ele lá. Pitágoras. Vocês sabiam que Pitágoras morava nas pirâmides? Mentira, gente, não morava nada, tá? É piadola. Mas 99% das questões de pirâmide vai ter um Pitágoras envolvido, ok?
Bom, seguindo. Os centros dos átomos de flúor correspondem aos vértices do octaedro e o centro do átomo de enxofre corresponde ao centro desse sólido. Então aqui, que é o centro do sólido, é o centro do átomo de enxofre, e os vértices do octaedro correspondem ao centro dos flúors, né? Tá bom. Considere a distância entre o centro de um átomo de flúor e o centro do átomo de enxofre seja 1,53. Eu acho que eu vou usar aqui para dar um destaque, um verde, hein? Enxofre ao flúor, 1,53. Centro do enxofre ao centro do flúor, 1,53. Vocês concordam que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus? Isso ficou claro para todo mundo? Todo mundo enxergou aqui um triângulo retângulo verde? Maravilha. Aí o que ele perguntou? Assim a medida da aresta do octaedro em A é aproximadamente igual a... A é a unidade que ele deu de medida, né? Porque aqui a medida é 1,53A. Então, essa resposta, essa aresta, vai sair nessa unidade A. O que eu tenho que fazer para calcular essa medida? Pitágoras. Mas olha, a gente que é vestibulando de medicina, a gente tem que bater o olho nisso e nem pensar em Pitágoras. Como que é o nome desse triângulo retângulo que está aí? Ó, 1,53, 1,53. Eu concordo que se eu fizer Pitágoras, eu vou pegar esse A. Ele é um triângulo retângulo isósceles, com dois catetos iguais. Também vulgarmente chamado como? Qual é o apelido dele nas ruas? Triângulo retângulo isósceles. Meio quadrado. Muito bem, esse moleque vai passar em ninguém. Ah, não, agora foi. O triângulo retângulo isósceles é meio quadrado. Todo mundo consegue enxergar? Então o A que a gente está procurando é a diagonal do quadrado. Como é que calcula a diagonal do quadrado? Lembra aí pra mim. L raiz de 2, né? Então vai ser lado 1,53 raiz de 2. Como ele quer aproximado, eu vou aproximar a raiz de 2 para 1,4. Alguém já fez a gentileza de fazer essa conta para mim? Não é a letra A. Todo mundo concorda que não é a letra A? 10% disso vai ser 0,15 vezes 4 vai ser 0,60. Então vai dar 2,16. Aproximadamente. Letra C. Acertei? Todo mundo ok? Pra gente não ter que fazer essa conta, a gente pode pensar assim, ó. Se aqui fosse 1,5, 1,5 vezes 1,5 daria 2,25. Ou seja, tem que estar abaixo de 2,25. Aí a única possível seria 2,16. Todo mundo bem? Alguma pergunta aí nessa questão? Nada? Daria no mesmo se fizesse diagonal da base da pirâmide, né? Daria. Daria. Sem problema. Vamos para a próxima. Vou dar um minutinho para vocês tentarem resolver essa aí, enquanto eu vou fazendo o desenho, tá?
precisa disso, calma. Vamos lá? O modelo astronômico heliocêntrico de Kepler, de natureza geométrica, foi construído a partir dos 5 poliedros de Platão, inscritos em esferas concêntricas, conforme ilustra a figura abaixo. A razão entre a medida da aresta do cubo e a medida do diâmetro da esfera a ele circunscrita é... Eu vou representar aqui para vocês duas situações, né? Uma já está até representada. Primeiro, como é que seria a história da esfera inscrita no cubo? A esfera estaria tangenciando todas as faces do cubo. Todo mundo consegue visualizar isso aqui? A esfera está inscrita ao cubo. Ao mesmo tempo que eu tenho a esfera inscrita no cubo, eu tenho o cubo circunscrito à esfera. É uma questão de referencial. Todo mundo consegue entender o que eu acabei de falar? Ô, querido. O cubo está inscrito na esfera e a esfera está inscrita no cubo e o cubo está circunscrito à esfera. Eu falei para vocês que nessa figura aqui, ó, a esfera está tangenciando as faces. Vocês ouviram isso? A esfera está tangenciando as faces. Aqui. Aqui, como que fica? Porque eu tenho que fazer o quê? Ligar o centro no ponto de tangência. Porque esse raio vai fazer que ângulo com o plano da base? 90. A mesma coisa se eu ligasse aqui, né? O raio também faria 90 graus com o plano da face. E assim vai. Agora, na segunda situação, eu tenho o cubo inscrito na esfera. E a esfera circunscrita ao cubo. Qual é a estrutura do cubo e qual é a estrutura da esfera que coincidem? Tem duas estruturas aí. Uma do cubo e uma da esfera que coincidem. A diagonal do cubo, perfeito. E o diâmetro da esfera, né? Então, se eu desenhar aqui para vocês, ó. Isso aqui é a diagonal do cubo. E ela passa bem pelo centro da esfera. Vocês concordam que se passa pelo centro da esfera, isso aqui corresponde a 2 raios? E existe uma fórmula para a diagonal do cubo. Qual é a fórmula para a diagonal do cubo? Diagonal do quadrado é a raiz de 2. E diagonal do cubo? A raiz de 3. A raiz de 3. O que o exercício pediu para a gente calcular? A razão entre a aresta do cubo e o diâmetro da esfera, que é 2R. A aresta é A. E o diâmetro da esfera? Vocês concordam comigo que o diâmetro da esfera, o 2R, é a própria diagonal? Então 2R é a própria diagonal, a raiz de 3. Então no lugar do 2R eu vou botar a raiz de 3. Corta A com A, que ficou 1. Racionaliza, multiplica o numerador e o denominador pela raiz de 3.
Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Nós temos essa opção? C. Foi? Todo mundo ok? Todo mundo bem? Temos duvidinhas? Temos perguntinhas? Nadinha? Continuamos na próxima para finalizar esse material inteiro, se Deus quiser, tá? Vai ter live também. Quarta tem live também. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Caraca, já saiu todo mundo. Vocês são bizarros. Boa noite, bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Fala, Ana. Foi sem querer? Fala, Guilherme. Agora eu não sei se a Ana quer... Fala. Onde? Que playlist? Ah, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tranquilo, eu sei. Tá tranquilo. Foi?